Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez no programa Quarta Sindical. Este programa que é um programa de uma parceria entre o Jornal Brasil de Fato Paraná e a CUT Paraná. Como todas as quartas-feiras às 11h30, nós estamos aqui debatendo temas da conjuntura atual, do mundo do trabalho, da política, e hoje, especialmente, nós vamos discutir e conhecer um pouco mais a respeito do documentário paranaense Pulsão, um documentário que traz um registro histórico aí do Brasil de 2013 a 2018. A gente vai entender como é que foi feito esse roteiro e também vamos discutir o que esses temas que o documentário traz. Muitos temas que esse documentário, produzido em anos anteriores, foram... Hoje a gente vê o resultado, né, de algumas reflexões que foram sendo feitas nesse documentário. Como todas as quartas-feiras, eu estou aqui com o nosso anfitrião, presidente da CUT Paraná, Márcio Killer. Bom dia, Márcio. Você está sem som. O Márcio sempre começa sem som, gente. Vai lá, Márcio. Começar com um som é porque o programa não é um programa que vai render. Como o programa promete. Estamos aqui na bancada mais uma vez, eu e minha companheira Ana Carolina Caldas, jornalista do Brasil de Fato Paraná, para a gente conversar hoje sobre um documentário aí que está ganhando as redes, está ganhando as praças e tem feito a moçada discutir e comentar. O documentário é o Pulsão, produzido pela Ficenge, né, que está junto na produção. E para a gente conversar sobre o documentário Pulsão, que você pode ver na www.pulsão.tv.br. Você pode ir lá e ver o documentário, né? Depois ajudar, inclusive, a compartilhar, fazer com que ele ganhe aí os 4 cantos do Brasil e do mundo por uma questão muito importante. Então, para conversar conosco, hoje nós recebemos a professora universitária, historiadora e roteirista do Pulsão, a Sabrina Dermozzi. E também conosco, né, o ex-presidente do Senge Paraná, economista, mestre em economia pela Universidade Federal do Paraná e secretário-geral da Ficenge, uma das grandes propulsoras aí, né, propulsoras do Pulsão, né, aqui conosco nesse bate-papo hoje. Então, sejam bem-vindos à nossa bancada e eu devolvo a palavra à Ana Carolina. Eu vou fazer a leitura aqui só um pouquinho da apresentação do documentário, né? Então, esse documentário chamado Pulsão tem direção de Diego Florentino e pesquisa e roteiro de Sabrina Dermozzi. O documentário faz um mergulho no uso crescente das redes sociais para ativismo político e a influência que essas mídias tiveram nos grandes acontecimentos políticos dos últimos anos, começando nas manifestações de 2013, passando pelo golpe, impeachment da presidente Dilma Rousseff e culminando na eleição de Jair Bolsonaro. Em produção desde 2016, o Pulsão passou por diversas transformações. A ideia inicial era que o filme fosse um simples registro do Circo da Democracia, evento que reuniu em Curitiba diversas figuras políticas e acadêmicas para debater a conjuntura política da época. De lá para cá, muita coisa mudou e o Pulsão também. E aí aqui tem uma fala, acho que do Diego. Como o material é muito importante historicamente, a gente queria transformá-lo em um longa documental. Em conversas com os envolvidos na concepção da obra e uma vontade de tratar de temas que estavam aflorando na época, como é o caso dos efeitos da desinformação nas redes sociais e do uso dos algoritmos para disseminar o ódio, surgiu Pulsão. Realizado sob o selo da Trópico, produtora audiovisual fundada por Florentino, Pulsão não foi o primeiro trabalho do diretor a examinar a esfera política brasileira. E aqui traz todas as produções já feitas pela Trópico e pelo Diego. Então, eu acho que tem muitas outras coisas para falar ainda, né, para apresentar o documentário, e aí eu vou deixar que os nossos convidados falem. Então, a minha primeira pergunta seria, como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário? Por que o nome Pulsão, né? E aí da parte técnica mesmo, para a gente começar, como é que ele foi produzido, né? Assim,
começou lá no Circo da Democracia. Para quem não sabe, o Circo da Democracia foi um momento aí de luta, inclusive contra o golpe, né, que estava sendo organizado naquela época, e aí foi montada uma tenda, né, um circo ali na praça, relembrando os circos que aconteceram na década de 80. Um dos idealizadores foi o advogado, o professor Marés, né, que relembrou a discussão da Constituinte na década de 80 com circos nas regiões mais populares da cidade. E o Circo da Democracia aconteceu no centro aqui de Curitiba, e muitos debates em relação à questão da democracia que estava sendo afrontada naquela época. Bom, começa ali, vamos registrar só o Circo da Democracia, só que depois de lá, muitas questões vão acontecendo, vão atropelando a democracia e continuam atropelando, e aí vocês, então, refazem a ideia inicial e me parece que decidem continuar fazendo esses registros. Então, eu vou passar primeiro para a Sabrina, que foi a pesquisadora e roteirista, para você contar como é que foi toda essa produção. Eu sei que não dá para contar tudo, porque deve ser um processo muito longo, mas se você conseguir sintetizar, assim, né, como é que vocês pensaram isso, como que vocês foram registrando e depois como é que esse roteiro foi montado. Sabrina. Bom dia aí a todos, né? Obrigada pela oportunidade de falar do Pulsão. Então, eu falo um pouquinho de como foi, e aí eu passo a palavra para o senhor Fanini, para ele foi, digamos assim, na linguagem audiovisual, vai ser digamos assim, a ideia criativa. Então, esse conceito foi trazido pelo Senji, e a partir desse conceito nós precisamos explorar imageticamente isso, né? Então, ele vai falar por que é pulsão, como é que isso se deu. Eu acho que não tem título mais apropriado para esse filme. Ele nos desencadeia diversas reações para quem assistiu. A produção foi essa, eu entrei um tempinho depois, a gente tem um processo que se iniciou com a Amanda, inclusive, está hoje no Intercept, e iniciou-se a pesquisa para esse tipo de filme, que é um filme de montagem, se dá em diferentes etapas. Uma das etapas é a pesquisa teórica, portanto, quais são ali os conceitos que vão basear a obra. Aí a gente tem o conceito de imagem, né, as pesquisas de imagens que vão ser norteadoras, e finalmente a estética do filme. A gente percebe que ele foi se transformando porque tinha narração no começo, depois não tinha, daí ficou com narração. Aí era para ser dividido em capítulos, imitando o formato de série, daí isso se transformou, porque o filme não foi feito por 2 pessoas ou por 3 pessoas, é um filme construído coletivamente. E a gente teve trocas, né, e interferências positivas, por assim dizer, né, para a gente potencializar a narrativa. As pessoas assistiam e davam a devolutiva. Então, foi mais ou menos esse processo colaborativo. A produção se deu nesse sentido. A pesquisa inicia-se, portanto, com uma ideia, nós queremos falar sobre isso. E a gente escreve essa história, depois a gente escreve o roteiro, e depois a gente fez uma narração, e depois um roteiro de edição. Para se ter uma ideia, Ana, para quem não conhece, às vezes, de documentário, as pessoas têm um senso comum que diz assim, não precisa de roteiro. O roteiro do Pulsão tem 115 páginas, é um filme que passa de 1 hora. Então, nós temos, só para se ter uma ideia, todas as imagens que estão no filme, elas estão descritas para a pessoa que é editar, né? Então, o processo de produção se deu numa pesquisa super extensa, de imagens da própria Trópico. Então a gente filmou, tem muita coisa que é autoral, e a gente precisava encadear isso, então, com essa história que tem que ser contada, né? Então eu acredito que para a gente iniciar o projeto é isso, para quem quer, né, se familiarizar com Pulsão, e aí, para além disso, nós temos que conectar com o conceito que o seu Fanini vai explicar melhor, que é um conceito freudiano. Então, é política, psicopolítica, referenciais relacionados à sociedade em rede, às transformações que nós vivemos no Brasil. É um calhamaço de coisas que nós dividimos pensando num grosso modo, tal como uma pesquisa de uma tese. Você cria uma ideia na sua cabeça e vem defendê-la, vem salvando arquivos, compartilha. Foi um processo bem longo, mas foi muito bacana estrear isso agora para todo mundo poder assistir. Sabrina, antes de passar para o Fanini, vocês foram captando imagens de 2013 a 2018?
como a ideia inicial era lá só Circo da Democracia, vocês refizeram, e daí, bom, então vamos continuar captando que imagens? Aí, qual é o critério das imagens que vocês foram captando? Porque eu sei que são as imagens que vão dar o conteúdo, né? Tem sim. A Trópico tinha uma série já no começo que chamava Manifesto, em que todo mundo pode acessar, que eram aquelas bem no começo do pessoal pró-impeachment, sobretudo, e também de quem era contra. Então, filmava aquilo como era um conteúdo já de acervo da produtora, aquilo ficou guardado, foi reconfigurado, né, e depois isso foi usado no Pulsão. E o Diego, para quem conhece, né, sabe que ele não pode ouvir um barulho que ele vai filmar. Então, ele ouvia um negócio, então às vezes a gente estava na produtora, ouvia umas cornetas, uma coisa, saía ele lá, montava, e muitas das imagens foram feitas assim, no calor do momento, né? A gente tem cada cena, cada coisa, tinha que às vezes revezar, tem coisas incríveis, tinha que revezar, não podia, e o Diego, tinha aqui o Rodrigo, porque o pessoal já manjava do Diego, eles tinham que trocar para o pessoal não pegar eles, tinha de tudo, assim, então foi feito assim. Hoje, a gente ficava sabendo, porque estava dentro dos grupos, que a gente, na pesquisa, se infiltrava, fazia ali o que eu chamo de netnografia. Ah, muito bem, hoje vai ter isso, pessoal, hoje vai ter isso. Saía, registrava, e como o Diego trabalha com cinema, é um olhar artístico, né? Então, um trabalho de enquadramento, nesse sentido. Fanini, agora explica para a gente, então, a ideia e a concepção aí desse documentário. Bom, como sindicato, né, e como pertencente a uma instituição, uma entidade que busca preservar, né, a democracia, e dentro da democracia os interesses dos trabalhadores, ou seja, a luta histórica, né, da participação de quem produz, no objeto do que produz, nós estamos praticamente bastante atônitos, né, a partir de 2013 até 2016, né, tentando ver quais são as possibilidades reativas, né, do nosso campo, o campo representante dos interesses dos trabalhadores, aquele processo que se instalara ali nos momentos de junho de 2013. Obviamente, o que nós assistimos era um processo não era um processo revolucionário, né? Ali ninguém estava propondo desconstituir uma forma de poder, de força, e colocar outra no lugar, né, com outra ideologia, com outras práticas que levassem um país, uma nação, a um processo melhor do que aquele que estava ali instalado. Se percebia que a ideia, ou a força constituída daqueles movimentos, era a força da desconstrução e da destruição. Ou seja, falava-se muito em remover, destruir, desmontar, mas nada sobre desconstruir. Quer dizer, não era um processo revolucionário, não era um processo que tinha lideranças. E a integração é de onde vem essa energia, de onde vem essa força por destruir e não propor construir, né? O ciclo da democracia, como você já mencionou, não foi uma tentativa nossa de fazer um debate racional, né, reconstituindo a história, fundamentado no pensamento lógico, no pensamento político, na sociologia, na revisão de valores, para ver que aquele processo não era um processo que levaria a sociedade a algo melhor, né? E na busca de pensadores que tratam dessa tema da desconstrução, né, nós passamos aí por Hannah Arendt, né, com a banalidade do mal, né, onde ela centra o pensamento dela que o mal na sociedade é instalado não por indivíduos perversos, deformados psicologicamente, mas por pessoas que, pela sua ignorância, são manipuladas, né, por ideias falsas e por valores falsos, e acabam participando de processos de coerção, né, e de desmonte da sociedade, tanto de desmonte das democracias, apoiando processos totalitaristas e ditatoriais, né, como foi o processo do nazismo, né, do nazista e fascista. Ela analisa essa época, né, principalmente um dos julgados pelos crimes de guerra, né, sobre essa questão e formaliza essa forma de pensar. Então, nós pensamos, será que é uma reedição dos processos fascistas, nazistas, ou seja, alguém que manipula a indignação de uma massa que pouco conhece ou é ignorante sobre o passado histórico, sobre a política, sobre a organização do Estado, e a leva a praticar o mal?
Ou será ela simplesmente uma questão pulsional, né? Ou seja, existe, aí nós fomos ao Freud, né, nos seus textos célebres, um dos últimos textos deles, que é além do princípio do prazer, onde ele cria o conceito de pulsão de morte, né? Depois de ter quase exaurido a ideia do princípio do prazer, ou seja, da busca do homem pela felicidade, ou seja, da pulsão pela busca da felicidade, da realização dos seus desejos, que ela é construtiva no nível individual e construtiva coletivamente, ele fazia indagação, se toda a sociedade ela constrói e destrói, o homem também deve ter dentro de si, da sua estrutura psíquica, né, das possibilidades psíquicas, a ideia, as possibilidades de destruir, ou a vontade, ou a necessidade de destruir, né? Aí ele escreve esse célebre texto dessa necessidade, essa pulsão pela destruição. E nós pensamos, será que é um caráter simplesmente pulsional que está levando a sociedade a se desconstruir dessa forma, né? Ou seja, ela promovia, claro, existia uma série de manipulação, mas existia uma energia ali instalada que levava aos movimentos de rua, que levava a aderência a teses absurdas, né? A inverdades absolutas sobre o comportamento da presidente na época. Então, claro que depois a gente, caminhando nesse sentido, a gente imaginou pensou, né? Nós estamos mais constituindo um documentário sobre ideias de psicossociologia, acho que não é por aí, né? Mas a ideia pulsão ficou. E claro que existe um caráter pulsional de destruição, de vontade de destruir, né? Mas ele não é realmente o motor, né? Apesar de existir, ser um pano de fundo, a gente acreditar nisso, mas o nome foi adequado e acabou ficando, né? Essa ideia pulsional, porque ela serviria também pela ideia de pulsar, como pulsa a sociedade, em que direção ela pulsa, e que temas levam ela a pulsar no sentido de construir ou desconstruir. Obviamente as pessoas sempre imaginam que estão construindo, mesmo quando estão desconstruindo e destruindo. Legal. Então, a gente, na expectativa, a gente criou aí um pool de divulgação para que o documentário pudesse atingir mais lugares, né, possível. Eu mesmo me envolvi pessoalmente, né, em compartilhamento, em divulgação, né, do Pulsão. Tenho duas questões que eu acho que é importante. A primeira, né, o lançamento e a visualização, como que está? Cumpriu a expectativa? Vocês estão ainda num processo crescente? Porque acredito como que é um documentário que está rolando em redes e vai ganhar outros espaços, né? É um processo construtivo. Mas o pontapé inicial para vocês foi tranquilo? Essa é uma primeira questão. A outra, não dá para deixar de fazer um comparativo com um documentário muito recente que empolgou, né? Aí a sociedade brasileira, inclusive, foi desfilar lá nos tapetes vermelhos do Oscar, que foi o Democracia em Vertigem, né? Claro que a nossa expectativa ela nos remete a fazer com que esse documentário, e eu gostei muito, particularmente, né, como eu estava comentando aqui na coxia, nos nossos bastidores, a gente começa a receber as impressões, né? Mas as impressões que a gente tem recebido são boas impressões do documentário. Então, eu queria que vocês, além de falar dessa expectativa inicial, pudessem também, de repente, traçar assim não digo um paralelo, mas eu digo assim uma expectativa do que vocês esperam alcançar do ponto de vista de divulgação, né? E qual a gente espera, e aí já aproveito para fazer um parênteses, para que você que nos vê e que nos ouve, compartilhe esse Quarta Sindical, e se não viu ainda, logo após a nossa entrevista aqui, www.pulsão.tv.br, você pode ter acesso à íntegra do documentário, ver e ajudar a compartilhar. Então, queria deixar para vocês, né, como cavaleiros que somos, Fanini, vamos deixar a Sabrina responder primeiro? Obrigada, Márcio.
Então, nossa, foi super bacana. Eu parei de ver um pouquinho, porque eu não fico muito nas redes em alguns momentos do dia, mas a gente estava com 7.500 visualizações. O documentário no Brasil, para você ter uma ideia, quando você inclui aí as salas de cinema, ele faz 9.000 espectadores, de modo geral, considerando o Mercadão. Então, 7.500 no online é uma vitória, não tenha dúvida, a gente ficou super feliz. Teve assim, uma coisa que é muito legal, a gente recebeu muitas críticas, teve muita gente que falou, né, as pessoas trazem os seus pontos de vista, porque o documentário ele é um tipo de arte que as pessoas realmente externalizam o seu desejo por achar que é mais fácil de fazer documentário, né? A gente está até aberto para falar, é uma luta, assim, você fazer documentário no Brasil, ainda mais sobre um tema que está em movimento, né? As próximas, até a gente vai conversar, mas assim, o Pulsão, para a gente poder circulá-lo, né, comercialmente, para a gente poder vislumbrar possibilidades, Márcio, a gente precisa, daqui a pouco, tirar ele do ar, por uma questão de que, senão, quando você for pleitear com algum canal, por exemplo, o pessoal fala, puxa, mas como é que vocês querem, uma vez que isso já está lá? Então, quem tiver que assistir tem que ver logo, para conferir, porque logo a gente pode querer ampliar também, né, esse filme, para que mais gente veja. O que é bacana de falar, o paralelo com a Petra, eu diria que assim, ela tem quando ela submeteu esse projeto, muito provavelmente foi para edital, então a gente está falando aí de um patrocínio que creio que foi mediado por uma lei, um mecanismo de lei de incentivo audiovisual com recurso federal. À época, quando ela fez isso, provavelmente, ela teve um grande recurso, e nesse recurso inclui-se a distribuição. Uma distribuidora, que é um segmento dentro do audiovisual, faz com que o filme da gente ganhe algumas possibilidades. Era o momento do filme da Petra levar isso. Eu particularmente gosto do filme dela, acho super bacana, acho um relato íntimo, assim, acho muito bom. Tem gente que não gosta tanto, né? Tem um monte de questões. Até alguns dos nossos entrevistados falavam, não sei, há controvérsia, mas o paralelo se dá no sentido, tanto nós quanto a Petra sofremos da mesma angústia nesse processo. Que horas nós terminamos com esse filme? Uma vez que parece que esse cenário distópico não teria fim. Então, se a gente não chegasse no momento e falasse, gente, ou a gente vai até aqui ou não tem filme, ela passou pela mesma angústia. Tivemos a oportunidade de estar junto com a montadora do filme, num evento que o Pulsão foi selecionado, que é o DocSP, faz parte de um grupo de documentaristas aí que estão fazendo filmes para impacto social, é muito bacana, e a montadora falou, gente, chegou um momento que eu tive que falar para a Petra, precisamos terminar o filme. Quem viu o filme vê como ele acaba. Então, essas são as questões, Márcio, relacionadas ao mercado. A gente já está pensando, a partir desses números do Pulsão, que aí você pode chegar no canal e falar, olha aqui, ó, tanta gente assistiu, essas são as considerações, né? Você já tem métrica. E o próximo passo que a gente quer é muito provavelmente pleitear aí uma série falando sobre os efeitos da tecnologia, tanto para a democracia quanto para a nossa vida, né? Como indivíduos que vivemos em sociedade. Professor Fanini? Obviamente que o Sindicato dos Engenheiros do Paraná e a Federação Interestadual do Sindicato não tem objetivos comerciais com esse filme, né? O objetivo dela é de colocar, pelo menos se não uma nova narrativa, porque narrativa sempre todos desconfiam e pode ser desmontada com qualquer fake news, uma narrativa. O filme evita uma narrativa. O filme ele sequencia os fatos, né? Inegáveis, né? Todos esses fatos estão ali, apareceram em todas as mídias, né? Não há nada de novo, né? A não ser o sequenciamento, né? Que a pessoa pode, histórico, que a pessoa pode obter e não vai ter em nenhum outro lugar, né? Nós evitamos uma nova narrativa, para evitar simplesmente mais um confronto de narrativa num campo que a gente estava perdendo braçada, né? Então, obviamente, nós somos patrocinadores, né? Nós estamos com gasto. Claro que nós gostaríamos de ter um retorno dos gastos que nós tivemos nessa produção. Mas acho que nós ganhamos um problema para Trópico, né? Porque nós mal e mal conseguimos repassar o orçamento. Não conseguimos repassar a totalidade do valor orçado por ela. E eu tenho certeza que ela fechou no vermelho, né?
E ela é uma empresa, ela é uma pessoa jurídica, ela precisa ter trabalhadores que ela precisa remunerar, eles precisam se auto-remunerar. Então, obviamente, a saída desse documentário para uma área comercial, que pelo menos remunere os produtores, né, quem tanto trabalhou nesse processo, a gente gostaria de ter. Apesar, como eu repito, o nosso objetivo ser outro e ele será alcançado. Em relação ao documentário da Democracia em Vertigem, eu acho que são... a Democracia em Vertigem é uma narrativa mesmo do seu processo de impeachment da presidente Dilma, né? Colocando ali todos o seu processual e como ele foi tramado. Mas ele se fecha muito num contexto do próprio processo, né? Enquanto o Pulsão ele tenta ser mais histórico, tenta ser mais abrangente, com muito mais atores, né? Tentando colocar o papel de cada um, né? E quando a gente não tem certeza, né, pelo menos colocar um fato para que a pessoa vá atrás e se preocupe, né, com aquela pequena indicação que nós colocamos ali, do que pode ser uma grande motivação para esse processo todo, principalmente o processo do golpe contra uma presidente como a Dilma Rousseff. Não se provou absolutamente nada, né? Não se pode acusar de nenhum deslize, né, como dirigente do país ou como uma personalidade política. Gente, eu queria agora começar a entrar nos temas políticos que estão ali trabalhados e até revelados, né? Se você for olhar para trás ali, eu participei da equipe de organização do Circo da Democracia e naquela época a gente falava muito do poder da mídia, né? Do poder da mídia ajudando ali na narrativa do golpe, no poder da mídia esfacelando o Partido dos Trabalhadores. Então, a gente estava ali muito focado na questão da mídia, da grande mídia, né? E algumas análises que, depois, ao final do Circo da Democracia, a gente fez, assim, análises muito importantes de quanto ele foi positivo, mas que talvez ele não tenha chegado, e essa é a grande questão da esquerda, das forças envolvidas também no mundo do trabalho, que a gente não consegue chegar, né, na população, não na população sociedade civil organizada ou na população militância, né, que a gente fez várias atividades culturais, então era muito para que a população viesse ali participar. Então, algumas vezes a gente tinha uma experiência das pessoas virem, estavam ali nos pontos de ônibus, né, porque estavam no Santos André. Enfim, esse era o objetivo. Eu acho que o objetivo sempre de qualquer material, de qualquer evento, é atingir além da militância, né? Mas a grande questão, para mim, é que ali a gente não falava sobre fake news, né? A gente não falava sobre o poder da internet. Inclusive, a esquerda foi atropelada pelo WhatsApp, né? Pelo uso das redes sociais. A gente só se deu conta quando chegamos no segundo turno e, meu Deus, eles estão usando o WhatsApp e a gente está perdendo por causa disso. E aí, quando o Márcio fala de Democracia em Vertigem também não toca nessa questão das fake news. E aí o documentário Pulsão traz isso, né? E é incrível ver a narrativa costurada aí de vocês, porque no Circo da Democracia, onde tudo começou, onde o documentário começa, a gente não falava sobre fake news. A gente não estava pensando sobre essas estratégias nem na internet, pouco se falou sobre o poder da internet ali, porque realmente a gente não estava antevendo isso, a gente não estava imerso nessa conjuntura, a gente só foi nos deparar quando a gente estava sendo derrotado pelo submundo da internet também, trabalhado por eles. A gente também não falava sobre Jair Bolsonaro, que é outro que aparece, sim, das trevas, do nada. Então, são elementos que vocês colocam no documentário e eu queria que vocês trouxessem isso, né? Como é que entra a questão da fake news, né? Como é que vocês colocam isso? E eu acho que é o grande elemento desse documentário, se a gente for comparar com outros documentários que trabalham em 2013 e 2018, e essas figuras que hoje estão aí na atual conjuntura, né? Como Sérgio Moro, Jair Bolsonaro. Sabrina, você como historiadora, às vezes chamam historiadora de vidente, então não sei se você já estava sentindo aí essas peças. Ai, Ana, na verdade eu sou jornalista antes de ser historiadora, né? Você sabe disso, fizemos uma disciplina juntas, eu e a Ana, com o grande Zé Carlos.
a questão é muito, assim, o que começou a chamar a nossa atenção? Chamou a atenção as eleições dos Estados Unidos. E a ascensão, né, de, digamos assim, governos autoritários e de extrema-direita em alguns países. O que está por trás de que, de repente, nós temos um mundo aí que mal ou bem caminha para né, para áreas mais progressistas, de repente a gente vê uma normalização do discurso de ódio, a xenofobia bombando. O que é que está por trás, por exemplo, da gente achar certo agredir alguém em decorrência da sua raça? O que está acontecendo no mundo? Está acontecendo, um dos nossos entrevistados, né, que falou para mim, eu não esqueço disso, ele fala, ocorre, pelo menos desde 2002, 2003, um movimento muito organizado que se dá nesse submundo, que é um submundo que não é mais submundo, porque é uma narrativa predominante hoje, é o que a gente vê, de uma arquitetura da desinformação. Como a gente fala de arquitetura da desinformação, são diversos elementos, dentre eles os mercadológicos, que vão fazer com que que emerja, portanto, a narrativa da violência, do ódio, do mimimi. A gente vai parar disso, isso é muito chato para discutir. Então, o que acontece é isso, a eleição dos Estados Unidos, ela usou de forma muito sábia, ela cooptou sentimentos, cooptou tudo que a gente vê nas redes, né? O Cambridge Analytica, que começa lá, que ficou evidente com o Brexit, né, no Reino Unido, aquilo ali foi um troço de outro planeta. Por quê? Porque eles conseguiram, então, direcionar conteúdos para quem, por exemplo, é a favor do armamento, para quem é contra o feminismo. Então, você mandava conteúdos voltados para isso, você mandava uma certa configuração de temas completamente pensados para te agradar. O sujeito nas redes sociais, por isso que eu gosto muito do Pulsão, o sujeito nas redes sociais, ele é um sujeito que não quer refletir sobre a sua dificuldade, que é ser humano. Ele quer ser agradado, ele quer ganhar coisas, ele quer encontrar seus pares. E os pares não estavam se encontrando num momento, num momento progressista, por assim dizer. A gente minimizava, você percebia que, puxa, não fale isso aqui é uma coisa que você não fala. Acontece que, a partir do momento em que eu normalizei, as pessoas se encontraram e acharam adequado ultrapassar a fronteira do virtual, e a gente se vê materializado numa eleição, nada mais real do que a eleição de uma pessoa, quem viu o filme, eu não vou dar spoiler, uma pessoa que fala uma coisa daquela, o Sr. Fanini trouxe uma fala que eu acho ótima, que é o absurdo que virou, a gente achar, é banal, é comum, para de besteira, eu só estou brincando, isso aqui não é racismo não. Deus do céu, nós chegamos num estágio da nossa civilização em comum em que as pessoas têm que explicar o que é racismo, em que a gente vê pessoas pormenorizando uma vacina ou mais de 120 mil pessoas mortas. Onde é que nós estamos? Que humanidade é essa? E toda vez que a gente fala isso, você vê lá os comentaristas anônimos, que fazem parte dessa arquitetura que eu te falei, né? Os comentaristas anônimos, eles adoram falar isso. Para com isso, petistas, eles gostam sempre de colocar partido, inviabilizando o debate. Então, a gente sentiu a necessidade de falar do fake como uma desestruturação do que é humano. E isso começou a ficar latente, porque quando eu trato as pessoas por número e trato as pessoas que o sentimento dela vira um voto, ela não é mais humana. Ela é mercado, ela é dado, ela é informação. E foi com as eleições dos Estados Unidos, em particular, que a gente viu a operação financeira para que isso se viabilizasse. Fanini, antes de passar para você, eu queria só lembrar que talvez a gente tinha naquela época a questão acho que, Lucas, você volta a tela ali para todo mundo? Peraí, só está a Sabrina aparecendo aqui. Bom, acho que será que aconteceu alguma coisa. Lucas, você volta a tela ali para todo mundo? Bom, vou fazer a pergunta para o Fanini, se não voltar, você responde, Fanini. A gente tem a questão da fake news, então, que vocês colocam como elemento, né, como elemento da narrativa de 2013 para depois. E eu lembro que na época do Circo da Democracia, teve tanta repercussão importante que o povo da direita fez não sei se vocês lembram, um evento na Boca Maldita chamado Circo da Verdade. Então, tem o elemento aí da pós-verdade, né? A verdade é aquilo que me satisfaz, que eu digo, né?
E ali já tinha um elemento, né, de que a gente já tinha que os grupos da direita estavam bastante organizados, estavam nos observando, né, porque eles observam bastante os movimentos de esquerda. Então, Fanini, queria que você falasse sobre essa análise aí da questão das fake news entrarem no documentário, esses elementos que lá no Círculo da Democracia não existiam, como Jair Bolsonaro, por exemplo, e como é que vocês vão colocando isso no documentário? Bem, a fake news, ela sempre existiu, né? A desinformar e manter na ignorância sempre foi o grande instrumento de dominação da classe opressora, da classe que tem o poder, né, a força, que precisa dominar a maioria no sentido de obter um conforto maior, né, exercícios de poder que dão conforto de outra natureza, além do conforto material. Então, a ideia da desinformação e da informação falsa, que é fake news, não é uma novidade, né, na humanidade, na história da humanidade. Né? Você vê que toda a Idade Média foi a ideia da desinformação, né, do obscurantismo, somente com a utilização da fé, né, da falsa informação, da falsa interpretação de um livro sagrado. Portanto, ele não é novo. O que nós temos são novos instrumentos de propagação, né? E aí entra as redes da internet, que são extremamente populares, né? Com o aparelho, com a popularização do aparelho celular, até o documentário entra nessa temática da popularização, na acessibilidade desses aparelhos, né? Por todos, por a maioria da população. Quer dizer, então, ele tem um novo instrumento, né? Para, na realidade, confirmar aquilo que as pessoas já têm como verdade. Quer dizer, como a fake news sempre se fundamenta em algo pronto, em algo fácil, ou algo que já bate naquilo que eu tenho como verdade, ela é muito mais fácil de ser aceita do que uma outra narrativa, uma outra interpretação da realidade mais complexa, que exige certo conhecimento histórico, certo engajamento político, percepção da realidade muito mais elaborada. Então, ela tem chance de sucesso. Maior do que a própria, uma verdade mais ampla, mais completa. Então, quando nós fazemos o Círculo da Democracia e fazemos um debate racional, né, com todo aquele aparato de personalidades e intelectualidade tentando interpretar os fatos e comunicar uma versão mais verdadeira sobre o que vinha acontecendo, eles utilizavam de propagação de frases prontas e de fácil assimilação, né? Ou seja, é o próprio processo da fofoca, que todo mundo é atraído, né? Quem que não é atraído por uma fofoca, alguma coisa que desconstrua alguma coisa, que desconstrua uma pessoa, desconstrua um político, desconstrua, muitas vezes, o chefe, né? Então, a fake news, na verdade, o que nós, né, renominamos, né, como fake news, ela é simplesmente uma velha prática, né, de dominação que usa um novo instrumento, né? Quer dizer, quem tem a força usa o instrumento da fake news e das redes para acessar com mais facilidade o seu público e, assim, dominá-lo, né, culturalmente, né? Então, não é tanto Freud, é mais o Gramsci, né? Hegemonia cultural, se repetindo historicamente. Pena que o Círculo da Democracia a gente pudesse passar por uma rede nacional, né? A Globo não transmitisse diretamente, se ela tivesse, né? Se nós fôssemos promovidos pela Fiesp, pelo agronegócio, né? Aí pode ser, né, que as redes de televisão transmitissem o Círculo da Democracia né, ao vivo, e daí talvez nós tivéssemos atingido o nosso objetivo, né? Mas nós não tínhamos todo esse instrumental para levar, né, o nosso debate, né, a tantas pessoas, né? Então ela ficou dentro de uma bolha e não conseguiu exercer o efeito que muitas vezes uma única mentira, né, criada pela narrativa da Lava Jato conseguia, né?
Então, o processo é esse, o que nós interpretamos que nós temos que saber como reagir, quer dizer, psicodemocracia, pulsão, democracia em vertigem e outros, nós aqui mesmo conversando, são tentativas contra-hegemônicas, né? São tentativas nossas de divulgar uma informação que seja contra-hegemônica. Mas a questão é se nós vamos conseguir, né? Ou se será outra, ou seja, por informar, por discutir, por apresentar outras versões, ou será outro mecanismo que nós podemos até especular mais à frente ainda. Legal. Viu? Deixa eu apimentar essa discussão do ponto de vista sociológico, né? Nós tem um pensador francês chamado Maurice Duverger, vocês devem já ter tido contato, que ele tem um livro chamado O Mito na Sala de Jantar. E é claro, é uma análise que ele faz, né, na metade, um pouquinho depois da metade do século passado, né, com o advento da televisão, né? E ele dizia o seguinte: o mito na sala de jantar é porque a televisão está ali na nossa sala, ela nos fala, nós não temos como rebater o que ela fala, só assimilávamos. Era uma via de comunicação de mão única, né? Que você continuava só recebendo informação sem poder fazer esse diálogo. As redes sociais trazem essa possibilidade de a gente fazer e estabelecer esse diálogo numa via de mão dupla. É claro que é uma via de mão dupla, mas já monopolizada. Se nós observarmos o papel que os portais cumprem na internet, a própria campanha do Bolsonaro, quando ela foi feita, como que ela foi feita? A hora que o mercado resolveu apostar nele. Ó, você sai de cena e nós cuidamos das coisas a partir de agora. Que foi a história, né, da facada e tal. Ele foi para um hospital, aí qual que era a polêmica? Ele digitava nas redes sociais: hoje eu acordei bem. Aí saía na Globo, não sei aonde, ele digitou que acordou bem e tal, e fazia um público correr lá para as redes dele. Então, a que pese, as redes, nesse processo, na minha opinião, é claro, está aqui para a gente discutir, mas na minha opinião, ela servisse como um apêndice desse processo, né? Que ele dizia assim, ele potencializava o que as redes estavam falando, e isso tem um valor. Então, eu queria, do ponto de vista sociológico, e aí, é claro, diversas obras já surgiram, né? Eu comentei com vocês do livro do professor Mário Messagem, onde ele, junto com os alunos, ele coordena um trabalho para fazer uma análise, é claro, no campo da comunicação, analisando os junhos, né? Não só o junho aqui do Brasil, 2013, mas faz uma análise dos coletes amarelos na França, faz uma análise mais geral nesse processo. E aí eu queria voltar lá no Duverger, né? Hoje, há possibilidade de a gente ainda tentar disputar esse espaço, porque a gente sabe que aquilo que eu falei, né? Os grandes grupos de comunicação invadiram as redes também. Hoje você vê o Jornal Nacional nas redes, você vê muitos programas nas redes, e a gente tenta estabelecer um contraponto. Esse nosso humilde programa, o Quarta Sindical, que eu sou muito feliz em, junto com a Ana, poder tocá-lo. Nós temos uma média semanal de 1.900 visualizações, né? O que é bom, mas é muito aquém do que do que deveria atingir, e inclusive atingir os nossos meios, né? A gente não consegue entrar na nossa própria bolha, né? Então, acho que isso está implícito no documentário, no Pulsão, que é esse processo reflexivo, de a gente poder dizer, olha, nós somos reféns de uma comunicação de mão única. Queria que vocês comentassem um pouquinho essa questão. Bom, eu acho que é muito desigual a força. Ou seja, a força de meios de comunicação que tem a classe dominante, ou seja, todos que dominam pelos mais diversos modos, dominação política, dominação econômica, dominação cultural, né? Inclusive a dominação pelo aparelho do Estado, hoje, que é uma realidade, né? Quer dizer, elementos dentro do Estado usando o poder concedido
por instituições democráticas usando esse poder, né, exatamente para criar uma narrativa contra o interesse da população em geral e contra, inclusive, contra os interesses da própria nação. Então, a força, nós achamos que a força é muito desigual. E nós temos uma série de dificuldades em competir, né? Competir com narrativas, certo? Porque as ideias que nós defendemos não são as ideias. A verdade que nós defendemos não são as ideias e as verdades que interessam àqueles que se apropriam, né, da nação, do potencial construtivo da nação, do potencial produtivo do país, né? Então, é muito desigual, é meio difícil a gente competir nesse campo, apesar de nós não podermos desistir, né? Nós temos que insistir e manter viva essa possibilidade, né? Essa possibilidade de colocar os elementos históricos, colocar como se desenvolve esse confronto de interesses, como nós somos manipulados, né, como nação, como população, como trabalhadores. Então, esse campo é difícil nós vencermos, é muito desigual, apesar de nós não podermos desistir, né? Temos que mantê-la viva, né? Com intelectuais, ou com a praxe dos sindicatos, dentro das universidades, nós temos que mantê-la viva, né, para manter a possibilidade da esperança. Eu acho que nós vamos, talvez, ter alguma chance de reverter isso dentro do mesmo processo que removeu, ou seja, do poder central, do poder nacional, né, do governo central, um governo mais progressista, né? Você vê que começou aí em 2013, que em 2013 se instalou uma insatisfação na sociedade, que foi motivado pela finalização, pelo enfraquecimento de um ciclo de prosperidade que tinha sido instalado a partir de 2000. Nós instalamos, sim, foi instalado um ciclo de prosperidade depois de 20 anos, né, de severos problemas econômicos e de uma decadência econômica, decadência social do ponto de vista material das populações. Foi instalado um regime um ciclo de prosperidade que estava se encerrando ali por 2011. Não tinha encerrado, mas ele tinha sofrido uma queda, né? E nós tínhamos crescimento de 4,5%, 5% em média ao ano, nós tínhamos descido para menos de 2%, e isso produziu um mal-estar, né? Tanto que o movimento inicial foi pelo movimento Praça Livre, pelo MPL, e não pelo MBL, né? Então, esse desconforto econômico, que hoje ele é imensamente maior do que do 2013, né, talvez seja a única saída, né, que possa fazer as ideias, né, os movimentos das sociedades refluir por uma ideia mais construtivista, mais progressista. E quem apresenta essa saída somos nós, não é a direita, certo? Porque a direita, ela exclui, e nós tentamos incluir. Então, o nosso papel é manter essa alternativa viva, assim como lá os partidos de esquerda, em 2000, se apresentaram, depois da onda neoliberal que vinha sendo estabelecida a partir de Collor e Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, as pessoas não se transformaram do dia para a noite em pessoas de esquerda ou de centro-esquerda, mas elas viram na possibilidade do discurso e da visão de mundo e de nação do PT e de outros partidos aliados uma possibilidade. Mas o mal-estar que vai se instalar a partir de agora será tão grande, certo? Que nós temos que construir uma narrativa que a sociedade possa enxergar, né, como uma saída. Porque ela não vai se convencer, certo? Pela filosofia, pela história, ela vai se convencer se nós conseguirmos simplesmente nos colocarmos como uma alternativa à desconstrução que foi produzida em todos esses anos a partir do impeachment, do golpe da presidente. Quer dizer, eu acho que existe chance, sim. Nós não podemos desistir, né?
ou nos desesperar, porque nesse momento nós somos o lado perdedor. Porque na história, né, o trabalhador, sempre, a maioria das vezes, a maior parte do tempo, ele está perdendo, né? E em raros momentos ele avança para algumas vitórias. Mas eu acho que os ciclos agora serão mais curtos, e essa repetição, né? Não sei se será com o PT, com outro partido, mas será com uma visão mais progressista, deverá ser. E essa é a nossa obrigação, mantê-la viva. Eu queria fazer a pergunta para a Sabrina agora, né, se quiser complementar, mas, e até como historiadora, e como é que você foi pensando no roteiro, nós temos algumas situações históricas trabalhadas nesse roteiro. Junho de 2013, que é conteúdo de muita reflexão, inclusive o próprio livro do Mário Message, que os alunos foram perguntar para a juventude que estava na rua quem eram eles, e muita gente diz que começou pela esquerda, mas depois foi capturado pelos movimentos de direita, né, que repudiavam bandeiras de partido, enfim, e que 2013, inclusive, foi a porta para o golpe, então tem essa análise. A outra situação histórica que o documentário traz é o papel do Sérgio Moro e Lava Jato. Então, entender se existia alguma pista no documentário dessa derrocada do Sérgio Moro nesse momento, acho que talvez a gente não imaginasse, né? E como é que vocês constroem a figura dele. E junto com isso, a defesa ali da soberania via Petrobras. Então, eu queria que você trouxesse, assim, a partir dessas situações históricas, que pistas, hoje, olhando o documentário, vai dando para a conjuntura atual, ou não? Que reflexões que vocês trouxeram que explica junho de 2013, que explica a força ali do Sérgio Moro e Lava Jato? Sabrina. Ana, eu acho que dialoga com o que o Márcio e você trouxeram e o seu Fanini. Ali a gente via, existe uma tendência de que se muita gente está falando de alguma coisa nas redes sociais, alguém está pagando. Vamos partir de um pressuposto muito básico. É impossível que, de repente, todo mundo vá achar que até um personagem no filme fala que o Sérgio Moro é o Batman. Pelo amor de Deus. Nós não podemos chegar ao ponto de imaginar o que acontece dialogando, né, com o que você traz, e porque assim, a história feita com pulsão é uma história do tempo presente, que é um tipo de estudo, a Ana é historiadora, ela sabe, é um tipo de estudo que não é muito feito na academia, as pessoas preferem que as paixões passem para a gente ter uma distância e uma racionalidade. Contudo, o filme se pauta por isso, nós precisamos, em alguns momentos, até dar uma baixada nas nossas paixões, porque senão a gente não conseguia fazer. Mas dialoga com o que vocês trouxeram. A grande questão das redes, e que ficou muito marcado, dialogando com tudo que vocês trouxeram, é que as redes sociais seduzem, as redes sociais incitam. Só que a vida real, né, como o senhor Fanini muito bem colocou, a vida real é dura. Chega uma hora que você cansa, a barriga não é tanquinho, a barriga, ela é barriga positiva. A vida real é dura, o saco de arroz está R$30. E nas redes sociais é um mundo de fantasia. A direita, eu concordo plenamente com o seu Fanini, essa direita que se pauta em narrativas, né, nessas narrativas, ela criou um mundo de sonho, um mundo em que o herói é personificado, ela criou uma narrativa da corrupção perfeita, essa coisa, só que isso não se sustenta porque ela cansa, ela não se mantém, uma vez que a realidade é muito mais dura, a realidade ela é achapante em cima do virtual. Então a gente via na época até essas escolhas do próprio juiz Sérgio Moro, a escolha de trazê-lo à trama, na época a gente falava, gente, como é que isso vai se dar, porque ele estava com todo o poder na época, né? Junho de 2013, houve essa leitura, muito bem, abrimos as portas, portanto, para que os movimentos ali, então, progressistas, fossem cooptados pelos movimentos liberais, como aconteceu. Ora, essa é uma leitura possível da realidade, são várias. A leitura que nós trazemos é que, portanto, uma vez que a brecha se deu pelas redes e nas redes, é talvez nas brechas que nós podemos operar. Porque da mesma maneira que o juiz diz, né, à época, veja, eu não posso pleitear um cargo político porque isso pode comprometer a minha questão, né, a minha lisura em relação a esse processo. O que é que ele faz um tempo depois? Essas imagens estão na internet para todo mundo ver. Então, acho que a gente, nesse sentido, a gente percebeu que a sedução feita pelas redes, ela pegou todo mundo. E essa sedução, ela é uma sedução que incita a participação.
No nossa vida pessoal, na nossa vida privada sem redes, nós temos um decoro em relação a algumas coisas. Contudo, no virtual, a gente se conecta, a gente se espalha. Esses dias eu vi uma jornalista que era inflamadíssima, uma não, uns 10 jornalistas que eram assim, veja o golpe, essa presidente vai afundar o país, pessoas com falas muito nervosas, pedindo desculpa, falaram que foram na onda. Vão na onda por quê? Porque não engaja outra narrativa que não é predominante. Então, à época, eu lembro que até eu comentava, gente, vamos ter calma aqui, o troço não é bem aí. Eu tive uma jornalista, uma colega, nunca vou dizer o nome dela, ela disse, Sabrina, na hora que você estiver morrendo de fome, aí você vem falar para mim se você não entra nessa. Nós vamos cair todo mundo. E olha a situação que nós estamos hoje. Então, eu creio que, como historiador, a gente percebe que os afetos se repetem. E um dos afetos é a sedução pelo poder. É a sedução das pessoas se conectarem ali e, de repente, serem, infelizmente, manipuladas. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. A gente não previu nada, mas estavam calcadas ali as narrativas, sobretudo naquilo que não havia espaço para outra discussão, sabe? Você percebia, você pegava os textos e não havia discussão, não havia outra contra-narrativa. E acho que 2013 também foi uma das principais e maiores mobilizações organizadas via internet, né? Acho que foi uma das primeiras, assim, né? Fanini, se quer complementar algo sobre essas pistas que o documentário pode ter dado? Nós, desde o princípio, nós centramos muito nessas figuras de Dallagnol e Sérgio Moro, porque nós sabíamos e considerávamos eles os lacaios do poder. Ou seja, eles não são das estruturas de poder, né? Eles não estão no agronegócio, eles não estão no sistema financeiro, eles não estão nas grandes corporações midiáticas, não estão na estrutura política de partido, mas estavam prestando o principal insumo para todos eles combaterem, ou seja, os governos minimamente progressistas, né? Então, eles foram, obviamente, usados, né? Eles foram usados e serão descartados na medida que não for mais necessário. Isso para falar em interesses nacionais, sem falar em interesses internacionais ligados, que vão aparecer ainda, entendeu? Ligados aos Estados Unidos, né? Então, eles são lacaios do poder, eles serão descartados assim que não forem mais necessários ou o descarte dele não causar mais nenhuma indicação. Eles vão ser descartados aos poucos. Mas o projeto que eles construíram não foi um projeto, foi uma desconstrução do que estava sendo construída, né, pelos governos mais progressistas. Eles não estão colocando em nenhum lugar a ideia liberal deles do Estado inexistente, o Estado mínimo. É imaginar que, sem os partidos de esquerda e centro-esquerda, esvaziando todos os gastos em investimento, esvaziando todos os gastos sociais, diminuindo o aparelho do Estado, né? Sobraria mais dinheiro, teria um superávit primário maior e eles conseguiriam manter, né, as taxas de juro a 15%, 16%, 17% eternamente, que é o paraíso do rentismo. Nós fomos, né, o paraíso do rentismo desde o Plano Real, desde 1994. Taxas que eram 5, 6 vezes as taxas de juros internacionais, era o paraíso do rentismo. Eles queriam perpetuar isso, eles achavam que, apesar de todos os benefícios de ter recebido do governo FHC, do governo Dilma, do governo Lula, eles queriam mais e perderam tudo. Hoje eles estão tendo que trabalhar com taxas de juro negativo. Eles estão tendo que financiar o Estado, eles têm um repasse líquido de liquidez do setor privado para o setor estatal para manter o déficit público que está aí hoje, esse ano vai ser quase 1 trilhão. Quer dizer, o projeto deu errado. Certo? Como sair? Como eles vão sair? Nós temos que apresentar a saída. A chave é como nós vamos apresentar essa saída. Certo? Nós tínhamos o Lula nos anos 2000, né, que era um líder, uma liderança construída desde da década de 70, né? O que nós temos hoje? O discurso mais progressista, ele não é tão percebido e nem chegará às massas. O que nós temos que construir para apresentar como saída, né? Principalmente no campo econômico, porque as pessoas
elas são, né, as mídias, o sistema de comunicação, ele transformou o homem o homem de uma dimensão só, o homem do consumo. As redes sociais falam em consumo o tempo todo, falam em felicidade pelo material o tempo todo, mas eles não, apesar de criarem o desejo pelo material, pelo consumo, eles estão longe de satisfazer esse desejo. Então, existirá uma enorme frustração de massa que vai buscar uma saída. Nós podemos apresentar essa saída, não só no consumo, né, como nós já apresentamos, mas outros campos de construção da dignidade humana, da harmonia entre os homens e da harmonia entre o homem e a natureza, né, que é a verdadeira felicidade. Nós temos que incentivar, obviamente, outras formas de desejo que não seja somente o desejo do consumo, mas nós não podemos ignorar esse desejo das pessoas. E se nós ignorarmos, nós seremos perdedores. É isso que Pulsão tenta fazer, e eu acho que é isso que nós temos que fazer muito mais, né? Nós temos que criar uma contra-hegemonia no pensamento do Gramsci, mas nós temos que olhar muito o Marcuse, que diz, né, que os marginais do sistema de consumo serão os que farão a revolução, vão desestabilizar regimes de natureza concentradora, como é o neoliberalismo que está instalado por aí. Márcio, você está sem som. Vamos lá. Legal, Fanini, obrigado. A gente está com 1 hora de programa, a conversa rolando fácil e tal, porque o tema é muito legal. A gente precisa ir para as considerações finais, né? Queria que vocês, antes, fazendo suas considerações, nos respondessem. O que um novo documentário hoje traria? Pegando essas experiências que nós temos tido temporalmente, o que um documentário hoje nos traria? E também, logo após a resposta de vocês, nós vamos entrar com um trailer, é isso, né, Ana? Do Pulsão, para que você que está nos vendo, que vai nos ver aí no decorrer do dia e tal, possa acessar antes que ele seja retirado em função do marketing mesmo, da divulgação do filme e tal. Então, aproveite e veja o trailer, veja o filme, entre em contato conosco, com os produtores, para dar ideias, sugestões e tal, para a gente poder caminhar. Então, vamos para as considerações finais. Professora Sabrina. Obrigada, Márcio. Obrigada, Ana. Obrigada, seu Fanini. Todo mundo que está assistindo. Foi bem legal a gente poder falar desse filme e falar desses temas, né? Acho que eu dialogo com o seu Fanini, que é o momento um documentário surge para lançar luz para o tema e para que a gente entenda qual é o nosso papel nisso, né? Acho que a gente chegou num estágio em que é preciso não catequizar ninguém, mas as pessoas estão carentes de informação e elas querem saber onde elas podem melhorar. A gente está vivendo uma infodemia, em que há muitas informações, mas existe pouco contato com os humanos, ouvir, trocar. Eu acho que um novo documentário, ele vem no sentido de fazer uma pergunta: o que é que você está sentindo como indivíduo? O que é que você sente em decorrência do mundo atravessado pela tecnologia e que interfere dessa forma na tua vida? Ao menos se questionar quem está no controle da sua vida. Acho que o documentário vem nesse sentido. Aí as considerações finais é isso, é uma alegria, esse é o meu primeiro longa, já fiz um curta, é uma alegria muito grande, porque eu adoro audiovisual, é disso que eu faço a minha vida, daqui que eu tiro, né, junto com o meu companheiro ganha-pão, e é uma alegria poder fazer parte disso, vivo o audiovisual brasileiro, e a gente tem que continuar lutando e não desanimar. Nós temos as ferramentas, que são as ferramentas do diálogo, do conhecimento, e não pode ficar com a gente. Temos que compartilhar do jeito que a gente consegue. Acho que é isso. Legal. Professor Walter? Bom, se nós tivéssemos que continuar o Pulsão, fazer Pulsão 1, Pulsão 2, os próximos seriam a decadência desse processo. Porque o primeiro mostrou o empoderamento desse processo. Como ele foi sendo construído, como ele se empoderou, e como ele levou ao poder, né, central do Brasil uma pessoa que sempre foi um político da menor categoria, né? Uma pessoa politicamente desqualificada e chega e ascende ao poder, né? Fruto desse processo. Como é que ele foi construído?
Então, a próxima expressão seria como ele vai ser desconstruído em si. Porque os fatos, como nós estamos fazendo no documentário, é apresentar os fatos em sequência para que a pessoa interprete, né, como cria a sua própria relativa, histórica. Isso vai acontecer, fatalmente está acontecendo, né? Nós só estamos tendo perdedores, né? E os perdedores vão tentar se convencer de uma outra coisa, né? Então, os próximos passos será como esse processo entrou em decadência tão rapidamente. E vejo que nós estamos bem melhores, porque para ele estar em decadência lá no fascismo e o nazismo, teve que ter uma guerra mundial, né? E hoje vai ser bem mais fácil, né? Todos esses valores, toda essa narrativa inverídica, do ponto de vista de valores econômicos, vai se desmanchar. Aí nós vamos demonstrar como que ela se desfez, né? Nós mostramos no Pulsão como é que ela se construiu, no Pulsão 2 nós vamos mostrar como ela se desfez. Agora, queria parabenizar vocês, a Brasil de Fato, CUT, a Sabrina, minha companheira nesse trabalho, árduo e sem recursos, né? E vamos continuar, porque as nossas convicções, a nossa fé, os nossos compromissos com a sociedade e conosco mesmo, né, não nos permite desistir. Se desistir fosse a solução, nós já tínhamos desistido há muito tempo. E ter fé de que existe na sociedade, né, o ser humano, quando ele está com um mal-estar muito grande, né, ele acaba procurando sair, né? E como eu já falei, vamos colocar com uma saída verdadeira, permanente, né? Que não seja mais uma fake news, né? Porque se nós nos construímos, eles entrarão numa outra, né, saída falsa, né, sustentada em um conjunto de mentiras. É isso aí, obrigado pela oportunidade e continuamos, na medida do possível, juntos e trabalhando. Obrigado, Walter Fanini. Estou chamando você de professor, você tem um ar professoral, então me perdoe aí, mas obrigado, né, pela contribuição que a Ficenge oferece à sociedade através desse documentário, um documentário muito legal. Eu, de fato, assim, eu gosto bastante de documentários, mas sou muito seletivo com documentário, e o Pulsão foi tranquilo de ver, vi com alguns amigos ao mesmo tempo, né, para a gente poder comentar, até porque estava na toada mesmo da divulgação do Pulsão e tal, e confesso que foi um documentário agradável de ver, fluiu rápido, né? Então, isso foi bem legal. E para a gente fechar esse Quarta Sindical, a gente vai colocar aqui, antes de encerrar, um trailer do Pulsão para que você possa ver e depois nos ajudar aí nessa divulgação do Pulsão para que... E veja, como a Sabrina falou, veja logo, porque a estratégia de marketing do Pulsão é que ele saia um pouco do ar para poder ir para outros espaços, né? E fez isso. Então, vamos ao trailer. Agradeço muito, Walter, agradeço, Sabrina, e até uma próxima oportunidade aqui no Quarta Sindical, onde nós trazemos, eu e a minha companheira de bancada, Ana Carolina Caldas, trazemos temas relacionados ao mundo do trabalho. Talvez você pergunte aí, mas né, qual que é a relação que tem o Pulsão com o mundo do trabalho? As consequências do golpe, as consequências políticas que nós vemos estouraram nas costas daqueles que mais sofrem, que são as trabalhadoras e trabalhadores. Então, essa é a relação e a gente pede que você veja, porque é uma reflexão importante. Vamos ao trailer? O Brasil clama pela redução da maioridade penal, uma política de defesa da família. Aqui não terá mais lugar para corrupção. E seu Lula da Silva, você vai apodrecer na cadeia. Candidato, o povo não é bobo, candidato. O povo sabe que está sendo manipulada essa informação. Não perdemos a eleição para um partido político. Perdemos para uma organização criminosa que se instalou no seio do Estado Nacional. Noite de domingo, Dilma Rousseff está reeleita oficialmente para a presidência da República. Chega! Fora PT! Fora Dilma! E onde o Lula tem de estar? Ele tem de ter prisão preventiva. O PT é um partido de ditadores. O PT é um partido de psicopatas totalitários.
Bom, deixando a política partidária de lado, né, Helena? Isso que é uma demonstração de fé no Brasil, né, e de vontade de mudar. Afinal, a força não precisa ser mostrada com violência, não é verdade? Inicialmente o movimento ele foi crescendo através das redes sociais, né? As pessoas iam mandando mensagem pelo Facebook, a gente ia criando grupos de WhatsApp. E evitar qualquer início de tumulto. Nós temos que afastar essa facção criminosa encarnada no PT e nós no país. O senhor Gil Jair Bolsonaro. E a partir dessa data, Senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós. Um presidente que ama a pátria. Falta, portanto, um voto apenas. Comentário do estudo. A repressão está aumentando e se eles ficarem vai aumentar cada vez mais. Contra a massa pobre da população, contra a democracia e contra o Brasil. No momento, e eu não vejo isso também no futuro, não seria apropriado da minha parte postular qualquer espécie de cargo político, porque isso poderia, vamos dizer assim, colocar em dúvida a integridade do trabalho que eu fiz até o presente momento. Pode levantar a mão quem acha que a Lava Jato vai mudar o país e quem acha que não, para ter uma ideia, João, como que as pessoas pensam. Quem de vocês acham que vai mudar o país ou não? Que vai mudar? Por favor. Quem acha que a Lava Jato não muda o país? Eu quero cumprimentá-los pela maneira como vocês fazem política, pela consciência patriótica que vocês têm de que o futuro está em nossas mãos. Daqui a pouquinho vou responder a todo mundo, ok? Só vou tomar um café. O Brasil clama uma política de defesa da família, contra o malfadado kit gay, contra a indústria de demarcações de terras indígenas, que sufoca a nossa agricultura. E a primeira mulher, justamente, a sofrer um golpe de Estado, é pensar também que existe um golpe patriarcal em curso, né? Em que retira as mulheres do seu papel de protagonista. Talvez daqui um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, ter novamente a possibilidade de reconstruir o país em novas bases. Legal, muito legal. Então, finalizamos aqui esse Quarta Sindical e contamos com vocês aí nos próximos programas do Quarta Sindical. Ajude compartilhando o link do programa aí durante o dia para que a gente possa chegar cada vez mais longe com o nosso Quarta Sindical relacionado aos temas do mundo do trabalho. Um grande abraço, Sabrina, Walter Fanini, Ana Carolina, minha companheira, ao Lucas da produção, Gibran, André, todos que estão aí conosco na produção do programa Quarta Sindical. Um grande abraço e até quarta-feira que vem.